Queremos, em nome do Grupo Biosofia, agradecer assim imensamente ao Antônio Valmor de Campos, professor da Universidade Federal Fronteira Sul, que se dispôs gentilmente a conversar conosco nesta noite, a partir da obra Pedagogia do Oprimido. Nós queremos acolher também cada um e cada uma que está presente, as pessoas que vão chegando, vamos acolhendo também, e dizer desde já que esses encontros que nós estamos promovendo nesses 10 anos do Grupo Biosofia são fontes de pesquisa. Nós deixamos disponibilizados no YouTube do Grupo Biosofia para que nossos estudantes, nossos orientandos, nossas orientandas, colegas, possam também buscar aí fontes, né, de debate, fontes de reflexão, bibliografias para a construção dos seus pensamentos, dos seus textos, das suas dissertações e também das suas teses. O grupo, o professor Antônio, né, ele trabalhou no grupo, no curso de filosofia, quando a URI tinha filosofia, então é um conhecido nosso, né, um companheiro aí de lutas, de estudos, inclusive, nós estudamos mestrado em educação na Unicinos, num Minter com a URI, em educação, e tem também transitado aí por várias temáticas, né, e por vários pensamentos, vários temas, né, vários estudos, e inclusive uma formação bem plural, bem eclética. Mas eu gostaria de colocar antes, né, que lá em 2005, quando começa o curso de filosofia, o curso de filosofia se organiza na URI, e depois começa, então, a organizar o núcleo de estudos, e esse núcleo de estudos filosóficos ele é organizado em abril de 2006, depois, em julho de 2006, se organiza o grupo de pesquisa em filosofia. Esses dois grupos vão se desenvolvendo, e nos debates que nós fazíamos, encontros, né, e continuamos fazendo também mensalmente, pensamos que seria interessante a gente juntar, unir, né, o núcleo de estudos filosóficos e o grupo de pesquisa em filosofia. E aí criamos, então, a partir de 2010, 2015, desculpa, o grupo Biosofia, porque envolve os dois, grupo de pesquisa em filosofia e núcleo de estudos filosóficos. E a partir dali, então, a gente está buscando estudar, aprofundar, né, com pessoas que, nesses 10 anos de nossos estudos, com pessoas que fizeram parte do curso. Então, estamos convidando pessoas que estiveram no curso de filosofia, que estão no grupo Biosofia e que vão estabelecendo relações que nos permitem também um diálogo um pouquinho mais ampliado com o grupo Sulear da UNO Chapecó e a rede ALA também, latino-americana, coordenada aí pela professora Cláudia Batestin e pelo professor Leonel. Então, nós temos uma parceria, vamos certificar esses encontros, e para quem participa, e para quem não participa, fica à disposição, então, para a pesquisa. Um pouquinho da história do grupo, né? E nós estudamos, então, já neste ano, estudamos extensão ou comunicação do Paulo Freire, estudamos educação como prática da liberdade, e estudamos, na primeira obra deste ano, estudamos ação cultural para a liberdade, Paulo Freire. E esses são os livros, né, que nós vimos até agora, eles fazem parte aí das produções chilenas do Paulo Freire, e para hoje nós temos, então, Pedagogia do Oprimido. Logo depois, né, no próximo encontro, do próximo mês, nós vamos mudar, então, para o Frantz Fanon, ou Frantz Fanon, ou prefiro aportuguesar aqui, né, Frantz Fanon, porque a gente está também, né, nessa luta aí, nessa reflexão, nesse entendimento. Zuc, boa noite, bem-vindo. Bem-vinda, Nádia, o Jean, Gabriele, que estão aqui conosco com câmeras ligadas. Boa noite.
Boa noite. Desculpe o atraso aí, mas... Tá reconhecendo o Antônio aí, Zuc? Oh, claro. Alegria aí. Alegria muito grande, né, Zuc? Tinha Nós a temos o consulta Antônio. lá da Marlene, lá em Portela, e o médico teve que atender uma urgência lá e atrasou 1h30. Bah, mas Eu tá chego bem, aí, que bom que você conseguiu calma vir aí. também. Ah, que bom aí, ó. Tônio aí, todo o grupo aí, Cassol. Estamos aí. Então tá, obrigado, Zuc. Imagina. Temos, então, só para apresentar um pouquinho o Antônio, né? Depois a gente passa a palavra para ele conversando, depois a gente vai num diálogo, assim como o Freire nos ensina e também nos provoca, né, a mudar os paradigmas de comunicação, de estudo, de entendimento, né? São novas epistemologias que brotam a partir do Sul. E nesse ponto a gente assim fica muito feliz que o Antônio tenha aceito, porque o Antônio também tem uma história bonita, né? Uma, uma história, inclusive, que discute, né? Ele colocava para nós sempre nas viagens, a partir das origens dele aí da região do Contestado de Santa Catarina, aí uma história bonita, além de uma história pessoal de lutas, né, e de reflexões, também um grande defensor das sementes crioulas, né, e estudando aí a região de Anchieta, né. Além de uma luta política bonita, né, o Antônio fez doutorado na Federal de Santa Maria em Geografia e mestrado em Educação na Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Então, também aqui uma formação que vai se ampliando, né? Além das várias graduações, né, Antônio? Graduação em ciências, matemática, ciências biológicas, licenciatura, direito, né? Então, tem, assim, uma formação muito rica, né? E bastante ampla, bastante diversa, o que permite transitar aí por vários temas de estudo. É professor na Federal da Fronteira Sul, no campus de Chapecó, e tem atuado, né, ou desenvolvido aí pesquisas na formação de professores, interdisciplinaridade, movimentos sociais, meio ambiente, direito constitucional, direitos humanos. Também integra o grupo de estudos e pesquisas em história da educação brasileira. Então, isso, assim, dizendo só um pouquinho de tudo aquilo que a gente poderia dizer para apresentar o Antônio, mas deixemos que ele traga para nós suas reflexões dentro da metodologia, do que ele preparou para a noite de hoje. Havíamos combinado um outro dia, mas aí, em função de todos os acontecimentos que envolvem também a vida e o sentimento das pessoas, a gente pediu para fazer essa reagenda, e o Antônio, gentilmente, né, se dispôs a repensar a data, e hoje estamos aqui, então, num gesto bonito, né, Antônio, e colegas aqui do grupo, de a gente se constituir nos diálogos, né, se constituir na comunicação. Não é qualquer comunicação, mas uma comunicação que nos faz compreender o nosso contexto, a nossa história, as nossas condições, as nossas realidades, as nossas potencialidades, e nos fortalece também, porque é coletivo. E enquanto coletivo, a gente busca ideais mais possíveis, mais plausíveis, e uma praxis também que pode ser realizada. E são esses momentos, né? Momentos de diálogo que nos fortalecem e também nos esclarecem. E o Antônio, então, hoje, a partir do Pedagogia do Oprimido, essa é a minha edição, certamente vocês têm outras, ele se dispôs a conversar conosco, a partir de Pedagogia do Oprimido, trazer aqui uma reflexão sobre esse processo todo de desumanização que ocorre em termos de Brasil, na sociedade brasileira, mas não somente, né, também isso está se vendo no mundo todo, com esses avanços aí de ideais fascistas, né, neofascistas,
que tem boicotado muito as vivências, boas experiências, relações, reflexões e uma construção de uma sociedade solidária mais harmônica também. Quero agradecer, Nádia, a tua presença, né? Apresentar um pouquinho aqui. Nádia, pode te apresentar, Nádia, faz favor. Tá bom, então. Oi, professor. Tudo bem? Tudo bem, pessoal do grupo? Desejar as boas-vindas do professor Antônio. Foi meu professor até esses dias, né, professor Antônio? Eu estou fazendo uma pós pelo Instituto Federal de Santa Catarina e o professor Antônio trabalhou conosco a disciplina de políticas públicas. Então, assim, é uma alegria revê-lo e a gente pode conversar um pouquinho, porque é da nossa região, né, professor? Acompanha também um pouco o que acontece por aqui. Então, assim, tenho certeza que vai contribuir muito para o nosso debate. Muito bem, Jean. Boa noite aos demais. É um prazer conhecer o professor Antônio, rever o professor Zucchi, a Gabriele também e a Nádia. Esse é uma obra que sempre ouvimos falar e sempre estamos com ela, mas estou ansioso para ver a discussão do grupo daqui. E boas discussões para todos. Obrigado, Jean. Gabriele? Então, boa noite aos professores, né, aos nossos colegas também. É uma alegria rever todo mundo. Conhecer, então, o professor Antônio, que eu ainda não conhecia, e dizer que estou bem ansiosa, né, pelas discussões à noite, porque essa obra, ela é muito importante, né? Eu já li ela várias vezes, e toda vez que a gente relê, a gente consegue compreender algum aspecto que talvez tenha passado despercebido, né? E quando isso é discutido num grupo, então, acredito que esse olhar, ele é ampliado, né? E desejo, então, boas discussões para nós e que seja um momento bem proveitoso, né? De bastante diálogo, de construção. Muito obrigado, Gabriel. Zucchi, o fundador aí do grupo e dos grupos, e do grupo e do núcleo, né? E também um coordenador aí do curso de filosofia, né? Na época que havia filosofia ainda na universidade. Tá bem, uma alegria, então, estar com vocês. Aí a Gabriele, o Jean também, ó, primeira vez que eu participo, que nós estamos juntos aí, Jean, a Nádia, Nádia Maria, já mais vezes participamos, né? A Gabriele também. E o Cassol aí, Antônio. O Cassol é um parceiro aí de batalha de muitos anos aí na frente do grupo. E o Clênio, que está em outras atividades agora, mas é um grupo, um pessoal que se permaneceu ali, ou permaneceu fiel. E uma alegria, então, Antônio Campos está aí, e tivemos junto na URI, né? Tivemos junto em eventos, né? Em Chapecó, da educação de tempo integral. Foi muito bom aquele evento aí, deu uma renovada na gente. Parece que esses eventos ajudam a gente a dar uma erguida no astral, na esperança, né? Da educação e tem que manter isso aceso. E eu acho que esses debates de nós, por mais que seja simples, e é um grupo seleto, mas é um grupo que permanece aí resistente e à frente, né, da leitura, do debate, da educação, e que acredita com esperança numa educação que realmente tem o viés central da vida, e que não é tão fácil hoje em dia, né? Parece cada vez pior, né? Mas nós nem por isso estamos aí, sim. Mas bem-vindo aí todos, e de modo especial aí o Antônio. E esse grupo nosso aí, né, Cassol? Esse grupo tem uma história, tem produção, mas estamos aí há muito tempo, desde 2006. E aí, firme aí na parada. Aí, melhor ainda agora com a tua presença aí, Antônio. Professor aí, quem abrilhantando com as ideias e a prática e a vivência de muita coisa boa aí que nós podemos compartilhar hoje à noite. Obrigado, Zucchi. Bem rapidinho, Luana, já que vieste, bem-vinda. Tudo tranquilo? Quer falar algo?
Tá bem, então vamos lá. A Luana é doutoranda no programa no PPG e estuda Christine de Pizan e Duns Scotus, dois medievais que começaram a propor alguns sentidos de resistência lá naquele tempo que hoje nos influenciam muito. Muito bem, então, Antônio, desculpa os nossos atrasos aqui, os nossos alongamentos, mas é importante porque você é importante, então nós gostaríamos de fazer esse momento bem significativo. Fique à vontade, Antônio, contigo a palavra. Boa noite, Cassol, boa noite, Zuki, Gabriele, Jean, Nádia e a Luana. Primeiro, antes de eu fazer qualquer referência ao que conversaremos, Cassol, me parece que não poderia ter dia mais propício hoje de discutir a pedagogia do oprimido, né? Não tanto pelos fatos em si, que ocorrem no mundo jurídico político, né? Mas principalmente porque talvez seja uma grande marca do Brasil se posicionar frente ao poderio estadunidense, né? Então, talvez as palavras do exílio do Freire, né, estejam reverberando hoje e por coincidência neste momento que conversaremos sobre isso, né? Me permitam aqui aos que nos acompanham a fazer um registro, Cassol, Zuki, e também me lembro muito do Celito, né? Na verdade, eu passei 15 anos na URI, 5 anos no curso de Direito, e terminado o curso eu comecei a atuar no curso de Direito. Além de outros, claro, Biologia, Serviço Social, Filosofia, né? Mas não era um ambiente muito, digamos assim, propício para alguém que, como eu, sempre defendi claramente um socialismo democrático, um sindicalismo forte, né? E vocês dois, com certeza, eram âncoras aí que me animavam a permanecer na caminhada e também a estar aí. Então, vou fazer esse registro a vocês dois, né? E, evidentemente, tiveram outras pessoas, mas especialmente a vocês que estão aqui. E também pelo convite, né? Não sei se vou corresponder às expectativas de vocês, e estava comentando com o Cassol antes que eu optei por uma metodologia bem freiriana. Eu pensei, já na primeira vez que tivemos um imprevisto, né, houve um contratempo, né, e só para explicar um pouquinho, eu atuei então por 10 anos na URI, né, como eu falei, em 2000 eu terminei o curso de Direito, comecei a atuar na URI, fiquei até 2010, quando fui para a Universidade Federal, vim para a Universidade Federal da Fronteira Sul, né? E na Federal da Fronteira Sul, então, eu fiquei um tempo na gestão, né? Mas sempre em sala de aula, eu fui, por um período, coordenador acadêmico, assumi o Centro de Referência de Direitos Humanos, né? Que a universidade tinha até 2020, quando foi fechado pela reitoria, então, de ultradireita, que se instalou na instituição. E fui assessor do reitor para legislação e normas, mas por uma coincidência combinada aí também de não conseguir me aposentar em 2020, como estava previsto, eu fiz uma remoção para o campus Erechim. Então, hoje, eu atuo no campus Erechim. Por isso que, quem sabe, uma hora que tivermos, que vocês tiverem uma atividade aí, a gente possa estar presente com vocês, né? Porque eu me desloco semanalmente para Erechim. Só teria que conciliar aí uma data que eu esteja por aí por conta da distância, né? São 400 quilômetros até Erechim, então é um pouco longe para ir até Frederico, mas quando eu estiver aí é tranquilo de a gente estar com vocês, será uma alegria nos encontrarmos, né? Um outro ponto importante para a gente conversar hoje, que todos são ligados à educação aqui, pelo que eu vi, eu vou fazer vou apresentar para vocês uma sugestão de leitura
que é de um autor que é o Freitas, e ele escreve, deixa eu ver aqui o título da obra, A Reforma Empresarial da Educação, Nova Direita, Velhas Ideias. É o Luiz Freitas, né? É um livro bem recente, e ele faz uma análise extraordinária da educação. Mas o meu interesse na fala aqui não é nem tanto pela educação, é porque ele faz uma análise muito boa num dos capítulos sobre, Cassol, como age a direita na distorção dos fatos. Então, é um livro assim muito, muito instigante, muito bom. Eu participei de um outro grupo de estudos em Erechim, e nós ficamos um ano estudando o livro. E produzimos também algum material, publicamos, muito interessante. Então, uma sugestão que eu trago a vocês. Bem, dito isso, então, eu também quero dizer que, no momento, eu estou coordenador do mestrado em Direitos Humanos, aqui na Federal da Fronteira Sul, que estamos concluindo a seleção. Tivemos 107 inscritos para 20 vagas. Então, e como a Nádia falou também, tem um pé lá na especialização, né? Que a gente vai atuar, então, agora na orientação, e também tenho ajudado na organização desse instrumento aí. Bom, dito isso, dizer para vocês que o que eu pensei, né? Quando a gente fala em grupo de estudo, grupo de pesquisa, neste momento de negacionismo ambiental, científico, cultural, né? Que é próprio das ideologias da morte, que eu chamo, né? Que são as ideologias principalmente fascistas e nazistas. E aí eu trago uma fala do Gilmar Mendes, quando perguntaram a ele numa entrevista por que é que o comunismo e o socialismo não eram um crime no Brasil, mas o fascismo e o nazismo sim, né? E aí ele disse que ele não, apesar das discordâncias, ele nunca tinha visto no comunismo e no socialismo incentivar a morte dos diferentes, mas no nazismo e no fascismo sim, né? Então, por isso que no Brasil tem uma lei que proíbe qualquer manifestação nazista, né, e por consequência fascista também no país. Mas isso não quer dizer que as pessoas não cultuem, que as pessoas não se manifestem a favor desses elementos. É por isso que eu escolhi, então, para falar do tema, um título, né, Pedagogia do Oprimido versus Desumanização. Interfaces com as percepções neofascistas da atualidade no Brasil. O que eu fiz? Eu tirei alguns excertos do livro, reli o livro, Zuki. Fazia já quase 20 anos que eu não tinha mais lido, né? Eu reli o livro para fazer essa discussão com vocês, e tirei os excertos. Tá? Então, já passei para o Cassol aí os excertos todos que eu tirei, mas o tempo é curto, então eu escolhi apenas alguns, e eu optei por uma pedagogia bem freiriana, que eu vou ler alguns excertos e comentar com vocês, né? Porque o slide talvez não traduza a essência do tema que eu queria discutir. E, na verdade, eu preparei essa metodologia mais por um momento presencial, né? Foi nesse espírito que eu preparei, mas acabou, então, sendo dessa forma, tá? E quando eu falo que o momento é propício, então eu vou trazer as primeiras leituras que eu vou fazer aqui, elas estão relacionadas com o prefácio do livro, tá? E eu começo com a primeira frase, então. Inauguram a violência os que oprimem, os que exploram, os que não se reconhecem nos outros. Não os oprimidos, os explorados, os que não são reconhecidos pelos que os oprimem como outro. Inauguram o desamor não os desamados, mas os que não amam porque apenas se amam. Então, no prefácio, né, que ele é escrito pelo professor Hernani Maria
Fiore Santiago, né, lá no Chile, em dezembro de 67, no exílio do Paulo Freire, é um verso, né? Um verso, e acho que vem muito ao encontro da filosofia, né, Zuki? As falas que ele traz, né? Aliás, vou fazer um parênteses aqui para trazer uma brincadeira que ela é inesquecível, Zuki. Uma vez eu tinha uma aula lá no curso de filosofia e tinha exatamente 7 seminaristas e 7 outros, né? E o Inter fazia muito tempo que não ganhava um jogo, né? Aí eu cheguei na aula e fiz uma brincadeira com eles, né? O Inter ganhou de 7-0 um jogo. Daí eu cheguei e brinquei com eles, né? Gente, a partir de hoje a nota é 7, né? Tá, daí dei a aula e tal, e no intervalo eu sempre ficava ali conversando com eles. Quando foi o intervalo, os 7 seminaristas, assim, muito tímidos, educados, chegaram. E aí um deles se encorajou. Professor, mas que loucura! Ué, por quê? Fiquei assustado, né? Será que eu fiz algo de errado? Não, porque com 6 já não era fácil a gente passar, imagine com 7, né? Então, eu lembrei desse fato agora que te viso, que ocorreu lá na salinha que nós tínhamos da filosofia lá embaixo, né? No cantinho lá. Mas foram bons momentos, com certeza. Esses 10 anos na URI foram aprendizados muito grandes. Mas continuando então no livro, lá na página 8 ainda do prefácio, vai dizer que em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de consciências, a pedagogia dominante é a pedagogia da classe dominante, evidentemente. E aí, os métodos da opressão não podem contraditoriamente servir à libertação do oprimido. Então, vejam só, vou trazer isso também para o campo filosófico jurídico. Pensem o seguinte: quem faz as leis num país? Com certeza são os dominadores e os poderosos. E olha o absurdo que tem. Mesmo que sejam eles mesmos que façam as leis no país, ainda eles negam o cumprimento das leis. Então, olha que coisa absurda. Olha a questão climática, por exemplo, né? Apesar de tudo, o Brasil tem uma lei razoável de proteção climática, mas não se cumpre. Nádia, quando se fala, por exemplo, em mecanismos de controle público, nós temos leis extraordinárias, mas, né, o povo é especialista em fazer esquemas para burlar a legislação. As legislações que eles mesmos fazem, né? E é por isso que se diz, então, Jean, que quando a gente quer fazer outras coisas, a gente também precisa de outras pessoas, às vezes. E é por isso que esse enfrentamento político, ideológico que o Freire traz para a educação, e aí eu poderia trazer um elemento importante aqui, que é do Gramsci também, quando ele fala, então, fala da questão, agora me fugiu o termo aqui, né? Mas, enfim, quando o Gramsci fala dessa questão da importância, né, de valorizar as pessoas que têm liderança, depois eu me lembro o termo que ele usa, vai fazer com que a gente comece a pensar em ter uma outra dimensão política. Quem é jovem há mais tempo aqui, vocês que são jovens há menos tempo não passaram por isso, mas até a década de 80 no Brasil, só eram eleitos no Brasil representantes da elite, né? Se a gente olhar, por exemplo, para a questão do mundo jurídico, né? Até muito pouco tempo atrás, só era juiz promotor, filhos de juízes, de promotores, de advogados renomados, né? Médicos, então, nem se fala, né? Aliás, abro um parênteses para dizer para vocês uma coisa, no mundo acadêmico, talvez uma das coisas mais importantes que nós tivemos neste século foi ter governos diferentes. Não que eu concorde com eles, tá?
não que eu concorde, tenho profundas divergências dos governos do PT, profundas, mas não dá para negar o quanto eles representam de inovações que nós sentiremos os efeitos no futuro. Vou citar 2 exemplos. Primeiro, das universidades. Vejam que nunca o Brasil tinha criado tantas universidades num espaço de tempo tão pequeno. Tá? E depois os institutos federais. Mas o segundo elemento fundamental se chama Programa Mais Médico. E o Mais Médico não porque colocou médico nas cidades onde não tinha, principalmente porque abriu 17.500 vagas, empurrou a goela abaixo contra os conselhos de medicina, principalmente do Rio Grande do Sul, altamente reacionário, né? 17.500 pessoas, e, por exemplo, aqui perto onde eu estou agora, em Sombrio, Araranguá, teve um curso recém-implantado na Federal de Santa Catarina, e olha só que coisa interessante, 68 da primeira turma que se formou eram alunos oriundos das classes pobres, filhos de costureiras, de agricultores, de arrendatários, de empregados do comércio, da indústria, operários. Então, não quero dizer, tá? Não quero me iludir que isso vai mudar a realidade completamente. Mas, com certeza, serão, como eu falei, já outras pessoas ocupando espaços que antes não lhe tinham pertencimento. Tá? E, Gabriele, olha só, o que vai dizer, então, o prefácio em seguida. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera. Ele não é coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente. Então, Gabriele, o nosso desafio, né, enquanto pensadores, né, agora eu lembrei do termo, né, já que falei de pensadores, do Gramsci, os intelectuais orgânicos, né? Então, quando o Gramsci fala em intelectuais orgânicos, não importa onde nós estamos, e por isso que essa vênia com o Freire, né? Porque o Freire diz isso, que as pessoas têm que se auto-emancipar. Quando ele diz que ninguém educa ninguém, ele não está negando o papel do professor, tanto é que ele vai dizer lá, no final eu vou trazer, Cassol, um relance da pedagogia da autonomia, porque daí na pedagogia do oprimido ele faz a reflexão, mas na pedagogia da autonomia ele vai dizer como fazer. Né? Então ele faz uma análise aqui e traz no outro livro. Então vou trazer algumas pinceladas de lá. E olha o que o prefácio vai dizer em seguida. A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de, reflexivamente, descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria determinação histórica. Ora, nada mais filosófico do que isso, né? Nós nos compreendermos enquanto seres históricos, em constante processo. Não fosse assim, nós teríamos estacionado no tempo. Né? Aliás, Zuki, agora eu estou trabalhando, então, como eu mudei de campus, e sou novo no campus, então eu assumo as disciplinas que sobram, em outras palavras, né? Mas me coube umas muito interessantes, por exemplo, trabalhar no curso de educação do campo, trabalhar no curso do Pronera, lá em Pontão, né? Então, o que eles achavam que ia ser um castigo para mim foi gratificante. Mas agora eu estou com a disciplina Introdução à Filosofia, que para nós, na UFFS, é do núcleo comum. Então, como eu sou efetivo no núcleo comum, né? Aí eu estou trabalhando. E aí, o livro que eu tenho usado como base é da Marilene Chauí, e ela faz um apanhado, né, de todos os pensadores aí. Então, é muito interessante, né, como é que a gente faz esse diálogo. Mas eu estou dizendo isso porque eu faço uma atividade deles buscarem, com pessoas de fora da universidade, aqueles conhecimentos que o Chassot chamava de saberes primeiros vocação, né?
Aliás, fui visitar o Chassot outro dia. E também coloquei aí no teu telefone uma foto das sementes crioulas. Vou fazer um parênteses aqui para contar a história delas. Quando eu fiz o doutorado, eu trabalhei com 18 agricultores que, de alguma forma, apresentaram melhoramento nas sementes crioulas. E discuti no doutorado o direito que esses agricultores tinham sobre esse melhoramento, contra a usurpação das sementeiras, né? E aí eu guardei 18 amostras que eu levei lá para o doutorado, e guardei por uns 3 anos. Atualmente eu estou residindo aqui na Morada dos Ipês, que é interior, aqui de Sombrio. Bem pertinho da praia. Um dia que vocês passarem por aqui, a casa está aberta. E na Morada dos Ipês, atualmente, eu planto um pedaço de 1 hectare, na forma bem tradicional. Eu planto e deixo lá as ervas crescerem no meio. Aí eu tiro pasto para tratar uns magrelos que eu tenho por aqui. E eu produzo semente de milho para distribuir. Então, esse ano já tem 8 na lista. O ano passado foram 10, né? E cada ano eu distribuo. Então, num compromisso de multiplicar também aí que está essa questão, né? Então, dizendo isso para vocês, eu faço um trabalho com os alunos de buscar esses saberes, então, com as pessoas mais idosas. E devido ao preço alto do aluguel em Erechim, como todos os lugares onde tem universidade, que a gente paga auxílio, né, tanto Chapecó também, em outros lugares, o aluguel se torna inviável para os alunos. Então, eles começam a fazer uma parceria muito interessante, que é morar com pessoas idosas que vivem sozinhas. Então, eles acabam sendo uma companhia, e aí também tem um teto para morar, né? Mas é muito interessante, porque vários desses alunos relatam de como essas pessoas pensam, então, nessa atividade que eu faço, né? E aí, no semestre, não no passado, no semestre do ano passado, no primeiro semestre do ano passado, teve uma aluna que disse assim, na avaliação final, na última aula, falando sobre diversas questões aí da evolução e tal, ela disse assim, professor, quando eu comecei aqui, eu também pensava que a Terra era plana. Agora que eu estou compreendendo, é um curso de biologia, tá? Agora eu estou compreendendo que a Terra não é plana. E no semestre agora que terminou, né, uma menina mora com uma senhora que ela não pode falar que a Terra não é plana na casa dela. Em outras palavras, vocês estão entendendo o que eu quero dizer, não pode falar nenhuma palavra que seja contrária ao negacionismo, né? Qualquer palavra científica lá, então... E aí ela não pode nem dizer que ela estuda biologia, porque aí ela já vai ligar com, né, com várias questões aí evolutivas e tal, aí complica, porque foi Deus que, né, criou a humanidade, né? Zuki, tu não me julgue mal aí nos teus pensamentos religiosos, tá? Então, vamos adiante, né? Ainda no prefácio, né, alguns excertos. O Cassol, quando passar o tempo, tu me avisa, que daí... Faz assim, quando faltar uns 15 minutos, tu me avisa para mim fazer um fechamento, tá bem? Olha só, o que o professor vai dizer. Como todo bom método pedagógico, não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem. Com ele, o homem não cria a sua possibilidade de ser livre, mas aprende a efetivá-la e a exercê-la. Então, só tem sentido a gente seguir um método se esse método resultar em aprendizagem. E olha que coisa curiosa. Atualmente, 72 países do mundo adotam a pedagogia de Paulo Freire. No Brasil, não. Aí vocês vão dizer assim, professor, mas esses países todos são socialistas? Não. A grande maioria é capitalista. Mas sabe o que ocorre? Esse método ele representa uma economia de aproximadamente 1 ano na alfabetização das crianças. Então, isso representa economia para os países. E é por isso que eles adotam também, evidentemente, né? Porque, além de aprender mais fácil, também traz uma economia grande para o país. Indo adiante. A palavra abre a consciência para o mundo comum das consciências, em diálogo. E o homem só se expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo comum.
só se humaniza no processo dialógico de humanização do mundo. Então, olha só, como isso impacta diretamente na questão que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo num período de um individualismo exacerbado, que esquece o outro, que esquece o coletivo, que esquece a comunidade. E o que passa a ser mais importante é o individual, é o indivíduo. Tá? E aí, no prefácio ainda vai dizer, com o método de Paulo Freire, os alfabetizandos partem de algumas poucas palavras que lhes servem para gerar seu universo vocabulário. Então, a lógica de partir de algo conhecido e algo seguro também é muito importante. Por quê? Porque vai permitir que quem está se alfabetizando, seja criança, seja adulto, tenha mais segurança na caminhada que vai fazer. E sentindo-se mais seguro, vai aprender com mais facilidade. E aí ele vai dizer em seguida, em linguagem direta, os homens humanizam-se trabalhando juntos para fazer do mundo sempre mais a mediação de consciências que se coexistenciam em liberdade. Aos que constroem junto o mundo humano, compete assumirem a responsabilidade de dar-lhes a direção. Veja que a relação que o Paulo Freire sempre traz com a coletividade coloca um elemento muito forte na questão da humanização. E por isso eu escolhi esse título. Achei que esse título ele traduziria um pouco dessa intencionalidade do Freire. E aí, para concluir então o prefácio, em regime de dominação de consciências, parênteses, minhas palavras agora, colocado atualmente pelas redes sociais e pelas notícias falsas, né, em que os mais trabalham menos podem dizer a sua palavra, e que multidões imensas nem sequer têm condições para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra. E aí, de novo, um parênteses, palavras minhas. Eu diria aqui, Zuki, do fanatismo religioso, sectarismo, né? Que é colocado hoje como suprassumo, Deus acima de tudo, né? Então, que vai, evidentemente, colocar uma saia justa em quem pensa de forma diferente. Voltando, então, com que mistificam, massificam e dominam. E aí o Freitas, de novo, vai ser muito importante, porque ele vai fazer uma reflexão de como as narrativas dessa nova direita é extremamente capaz de transformar algo negativo em positivo e vice-versa, algo positivo em negativo. Tá? Eu não vou falar nome aqui, tá? Mas tem um deputado atualmente que é um retrato falado do que o Freitas descreve, em fazer essas distorções, né? Bom, indo para o texto, então, na página 24. Na verdade, porém, não é a conscientização que pode levar o povo a fanatismos destrutivos. Pelo contrário, a conscientização que lhe possibilita inserir-se no processo histórico como sujeito, evita os fanatismos e o inscreve na busca de sua afirmação. E o Freire vai fazer toda uma discussão, né, a seguir, de como é que se diferencia, então, a sectarização, o fanatismo, de uma tomada de consciência. E vai dizer na sequência, na página 26, que a sectarização é sempre castradora, pelo fanatismo de que se nutre. A radicalização, pelo contrário, é sempre criadora, pela criticidade que a alimenta. Enquanto a sectarização é mítica, por isso alienante, a radicalização é crítica, por isso libertadora.
Acho que essa é uma grande definição para a gente compreender o momento que nós vivemos, né? E ele vai dizer ainda na página 26, a sectarização, porque mítica e irracional, transforma a realidade numa falsa realidade, que assim não pode ser mudada. Parta de quem parta, a sectarização é um obstáculo à emancipação dos homens. Daí que seja doloroso observar que nem sempre o sectarismo de direita provoque o seu contrário, isto é, a radicalização do revolucionário. O que significa? É exatamente o que ocorre hoje. Por que é que as pessoas não se levantam contra os absurdos que acontecem, contra os desmandos que acontecem pela ultradireita? Porque a narrativa apregoada pela ultradireita, ela mascara a situação prejudicial e a transforma numa propaganda enganosa, como se fosse bom para as pessoas. Eu lembro de um fato histórico. Uma vez eu tinha uma vizinha e ela tinha uma menina pequena. E a gente tinha um pé de laranja na roça e um dia eles foram nos ajudar a comer as laranjas, a ajudar na roça. E aí, no intervalo, fomos comer laranjas. Mas não tinha muitas, era numa época já quase passada. E tinha umas verdes. E a mãe disse para a filha, minha filha, as verdes que são boas. E aí a menina comeu a laranja verde. Então eu pensei, né, como isso ilustra, como a narrativa, né, ela se impõe exatamente contra as pessoas que às vezes não têm condições de fazer uma reflexão. E aí o Freire vai dizer o seguinte, esta é a razão, por exemplo, porque o sectário de direita, que no nosso ensaio anterior, quando ele está falando de outro livro, né, chamamos de sectário de nascença, pretende frear o processo. Palavras minhas, o negacionismo, né? Domesticar o tempo e assim os homens. Esta é a razão também porque o homem de esquerda, ao sectarizar-se, se equivoca totalmente na sua interpretação dialética. Porque o sectarismo não tem só de direita, também tem de esquerda. Da realidade, da história, deixando-se cair em posições fundamentalmente fatalistas. Bem, indo adiante, o Paulo Freire disse isso, então, em 1968, no outono, lá no Chile. E aí ele finaliza essa parte do livro dizendo: o radical comprometido com a libertação dos homens não se deixa prender em círculos de segurança, nos quais aprisionem também a realidade. Tão mais radical quanto mais se inscreve nesta realidade para conhecê-la, melhor poder transformá-la. Bem, indo para a segunda parte, então, agora entrando mais na humanização. A luta pela humanização, pelo trabalho livre, pela desalienação, pela afirmação dos homens como pessoas, como seres para si, não teria significação. Esta somente é possível porque a desumanização, mesmo que um fato concreto na história não é, porém, destino dado, mas resultado de uma ordem injusta que gera a violência dos opressores, e essa o ser menos. Então, o que o Freire diz? Né? Que só temos pessoas que são subalternas, que são pobres, que são excluídas, porque tem uma classe dominante, que segue uma ordem pré-estabelecida que vai fazer essa dominação. E antes de eu entrar para o próximo ponto, eu quero só fazer uma ressalva que o livro foi escrito em 68, então, e eu tenho seguido fielmente o que o Freire traz, e aquela época ainda a gente não tinha a definição, né, de homens e mulheres. Então, vocês vejam que o Freire fala só em homens, mas hoje entenda-se quando falar em homens, homens e mulheres. Sintam-se contemplados, mas eu preferi manter
a fidelidade ao livro, então, que é um livro antigo, tá? Mas eu sempre uso a expressão dos dois gêneros, no mínimo, tá? Indo para a segunda parte, então. Perdão, já dentro da segunda parte. É um excerto mais longo, mas vai fazer uma reflexão bem importante, ao menos eu acho. A violência dos opressores, é na página 33 esse. A violência dos opressores, que os faz também desumanizados, não instaura uma outra vocação, a de ser menos, como distorção do ser mais. O ser menos leva os oprimidos, cedo ou tarde, a lutar contra quem o fez menos. E esta luta somente tem sentido quando os oprimidos, ao buscarem recuperar sua humanidade, que é uma forma de criá-la, não se sentem idealistamente opressores, nem se tornam de fato opressores dos opressores, mas restauradores da humanidade em ambos. E aí está a grande tarefa humanista e histórica dos oprimidos: libertar-se a si e aos opressores. Estes que oprimem, exploram e violentam, em razão do seu poder, não podem ter, neste poder, a força de libertação dos oprimidos, nem de si mesmos. E eu quero fazer um parênteses aqui para duas situações, na minha visão filosófica jurídica, que estão relacionados com a questão do senso comum, tá? Uma delas é relacionada à pena de morte. Se o Brasil não dependesse de relações internacionais, com certeza nós teríamos pena de morte aqui. Por quê? Porque o senso comum, ele tem isso. Ele não permite que as pessoas tenham um aprofundamento nas suas reflexões. E como eu me desloco semanalmente, uma distância longa, eu ouço muito rádio. E sei que rádio é muito ouvido. E é uma loucura o que a gente ouve. Às vezes dá vontade de você jogar um ovo bem podre no radialista, né? Porque tem um cara que faz um comentário toda manhã. Eu viajo bem cedo, saio às 5 horas daqui. Eu acho que é Lixo Garcia o nome dele, né? Que faz uma análise nas rádios que não dá para querer ouvir o cara, né? Terrível. Enfim, essa questão, então, ela é muito singular, porque, veja só, a grandeza que o Freire traz isso, né? Como é que, até meio poético e religioso, né? Como é que a gente faz, então, para tratar dessa questão das pessoas que não têm maldade em si, mas que acreditam nisso? Outra questão relacionada, e aí eu vou aproveitar para falar do que ocorreu agora recentemente, né, em Getúlio Vargas, né? Quando a gente tem a questão da maioridade penal, né? Então, veja só, não sei quantos milhões nós temos hoje de adolescentes no Brasil, mas um adolescente praticou um crime violento, verdade. Inexplicável, é verdade. Mas como é que eu posso, a partir de um único ser, condenar todos os adolescentes a um castigo, né? E quem é jovem há mais tempo, Zucchi, Cassol, que são professores, não sei a profissão dos outros, quantas vezes a gente tem adolescentes extremamente rebeldes no ensino médio, por exemplo, mas que depois vão se tornar pessoas dignas, humanas, respeitosas, quando adultas, né? Então, são diversos motivos que se fazem, mas trago isso, né, para a gente pensar. Por que é que quem defende os direitos humanos, né, e ao contrário do que se diga, já vou fazer uma ressalva, direitos humanos não é defender bandido, né, é muito mais que isso, tá? Mas por que é que a gente defende, por exemplo, que os presos tenham dignidade, né? Porque é exatamente a lógica freiriana, e até eu diria aqui a lógica religiosa, né, Zucchi? De que a gente não pode
tratar o opressor sendo opressor, porque isso só vai aumentar a opressão e você vai criar um ciclo vicioso. Então, você tem que quebrar esse ciclo. E quebrar o ciclo é uma responsabilidade muito grande. E o Paulo Freire faz essa reflexão de uma forma muito serena, muito sensata. Mas vamos adiante, porque o tempo é curto. Eu brinco com meus alunos assim, se eles não falarem nada, eu falo 4 horas. Página 35. Muitos dos oprimidos que, direta ou indiretamente, participaram da Revolução, marcado pelos velhos mitos da estrutura anterior, pretendem fazer da Revolução sua revolução privada. Perdura neles, de certo modo, a sombra testemunhal do opressor antigo. Este continua a ser o seu testemunho de humanidade. Então, gente, se nós olharmos assim, eu milito bastante nos direitos humanos, mas nas questões ambientais também. E nas questões ambientais, a gente encontra gente de todas as classes sociais. Mas aí eu vou encontrar o empresário que está lá também, fazendo a luta pela questão ambiental, mas não é porque ele está preocupado que todos tenham acesso ao meio ambiente de qualidade, não, porque ele acha que, por exemplo, ele fazendo um reflorestamento, ele está fazendo uma prática ambiental. Mas ele não está, porque ele está nada mais, nada menos que aumentando o seu patrimônio numa economia nacional que já é devastada, né, por esse pensamento, então, de lucro fácil a partir dos recursos naturais. Na página 37, o Freire vai dizer: os oprimidos, contudo, acomodados, adaptados, imersos na própria engrenagem da estrutura dominadora, temem a liberdade. E aí abro um parênteses para dizer, talvez aqui esteja o cerne da questão de por que as pessoas não se levantam, não se revoltam, né, diante das injustiças, diante da opressão. Fechando parênteses, enquanto não se sentem capazes de correr o risco de assumi-la. E eu vi que vocês vão falar sobre liberdade aí nos próximos encontros, então acho que acabou vindo ao encontro, né, dessa temática. A libertação, por isto, é um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce desse parto é o homem novo, que só é viável na e pela superação da contradição opressores-oprimido, que é a libertação de todos. Olha que coisa instigante, né? Então, assim, compreender a pedagogia do oprimido, eu poderia parar por aqui e a gente, me parece que teria chegado à essência, né? Mas o que é a pedagogia do oprimido? É a capacidade que homens e mulheres vamos ter de vencermos os opressores sem nos tornarmos opressores. Este é o grande desafio. Como é que a gente faz isso, né? Página 40. Ao fazer-se opressora, a realidade implica a existência dos que oprimem e dos que são oprimidos. Estes, a quem cabe realmente lutar por sua libertação, juntamente com os que, com eles, em verdade, se solidarizam. Precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na praxis desta busca. Então, aqui vem depois o Freire vai ter um outro livro, né, que vai tratar também da prática, e se a gente trouxer aqui a dialética de Marx, né, a gente vai perceber o quanto essa dimensão da prática tem uma relação direta com o processo de libertação, de superação das dificuldades. Indo adiante, nós vamos ter, então, a pedagogia do oprimido, que no fundo é a pedagogia dos homens, empenhando-se na luta por sua libertação, tem suas raízes aí. E tem que ter nos próprios oprimidos que se saibam ou comecem criticamente a saber-se oprimidos,
um dos seus sujeitos. Eu costumo dizer, quando eu faço formação política, principalmente, que nós brasileiros temos um problema muito sério. Nós não nos reconhecemos enquanto classe trabalhadora. E eu comentava com o Cassol antes dos meus colegas da universidade, né? Gente, vocês não imaginam, grande parte, eu diria, grande parte, quando eu falo assim, talvez 70%, 80% dos meus colegas não se consideram trabalhadores. Eles se consideram uma classe diferenciada. E talvez seja aí, né, essa lógica da pedagogia do oprimido, que nós, né, mesmo sendo explorados, nós não conseguimos nos colocar na situação de classe. Nós preferimos estar alinhados com os pensamentos de quem nos dominam. Olha só, vou contar um fato para vocês, pessoal, não gosto muito, mas acho que vem a calhar. Quando eu advogava, porque quando eu trabalhei aí na URI, no curso de Direito, tinha uma exigência que a gente tinha que ter escritório. Daí eu tinha feito a OAB, não tinha intenção, mas como eu precisava trabalhar, né, eu abri um escritório com ex-alunos, com orientandos que eu tinha e tal. E aí, um dia eu fui fazer uma audiência, eu ia uma vez por semana, mas um dia eu fui fazer uma audiência. E eu costumava ir com roupa muito simples. Daí o cliente me olhou assim, tá, mas tu vai comigo para a audiência vestido desse jeito? Né? E aí eu fui candidato várias vezes e o pessoal me pegava muito no pé, né? Professor Antônio tem que se vestir diferente, senão as pessoas não votam, elas não querem votar nos iguais. Bom, se não querem votar nos iguais, então eu também não quero ser candidato dos diferentes, né? Mas vocês, não sei se vocês me entendem, né? Como é muito complexo isso, das pessoas se sentirem, né? Não é porque talvez a gente tenha um salário melhor que a gente não vai lutar pelo salário, né, dos outros. Em 2020, eu acho que foi 2020, eu fui candidato a prefeito em Chapecó. Nós tínhamos uma meia dúzia de filiados lá e eu fui candidato a prefeito. Eu acho que era o único da oposição. Fizemos poucos votos, mas participamos de todos os debates. E teve um debate uma vez numa grande rede de comunicação e o repórter foi muito sacana comigo, né? Mas que me deu uma possibilidade de fazer um bom diálogo também. Ele disse, professor Antônio, seu salário na Federal é tanto, os professores de Chapecó é tanto, o que tu faria como prefeito? Eu disse a ele, eu faria o que eu sempre defendi em toda a minha trajetória de 40 anos de sala de aula. Igualaria o salário dos professores de Chapecó ao salário dos professores da Federal da Fronteira Sul. E vou dizer uma coisa para vocês, tem vários municípios, inclusive alguns que eu assessorei em Santa Catarina, que para a mesma graduação pagam os mesmos salários que a universidade. Não é impossível, basta querer. Tá bem? Vamos adiante, vamos voltar ao Freire. Ele vai dizer, em seguida, nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos oprimidos. Quer dizer, pode fazer deles seres destinados, objetos de um tratamento humanitarista. Olha só o termo, humanitarista, para tentar, através dos exemplos retirados de entre os opressores, modelos para a sua promoção. Os oprimidos hão de ser exemplo para si mesmos na luta por sua redenção. Tá? Lembrando que o termo, então, usado pelo Freire aqui, né, humanitarista, é diferente de humanista. A ideia é utilitarista mesmo, tá? E vai dizer em seguida, a pedagogia do oprimido, que busca a restauração da intersubjetividade, se apresenta como pedagogia do homem. Somente ela, que se ensina de generosidade autêntica, humanista e não humanitarista, pode alcançar este objetivo. Então, aqui está o grande mandamento da pedagogia do oprimido. Tá? Antônio,
Que tal nós agora, então, temos bastante elementos, né, Antônio, aí para a gente conversar. A gente não vai, né, de modo nenhum, né, também não é a pretensão a gente esgotar o livro hoje à noite, né? Tá. A gente teria aqui muitas leituras, mas eu penso que você traz vários elementos aqui para a gente conversar. Quem sabe nós, Perfeito. então, Antônio, também para não abusar muito de ti, né, a gente já vai, se você pudesse fazer e depois a gente faz uma rodadinha de conversa ali. Eu gostaria também depois de mostrar a foto que você mandou ali, que você referiu do milho. Tá. Por coincidência, Cassol, faltam duas falas da pedagogia e 3 da autonomia que eu falaria. Uns 5 minutinhos eu conto. Então tá ótimo. Perfeito? Legal. À vontade. Então, para concluir, agora estou concluindo a pedagogia do oprimido, tá? Os oprimidos de ontem, que detêm os antigos opressores na sua ânsia de oprimir, estarão gerando, com seu ato, liberdade, na medida em que, com ele, evitam a volta do regime opressor. Certo? Um ato que proíbe a restauração desse regime não pode ser comparado com o que o cria e o mantém. Não pode ser comparado com aquele através do qual alguns homens reagem às maiorias, o direito de ser. No momento, porém, em que o novo poder se enrijece em burocracia dominadora, se perde a dimensão humanista da luta e já não se pode falar em libertação. Paulo Freire, página 46. E eu trago, então, agora da pedagogia do oprimido, tá? Onde o Freire vai dar as dicas de como deve se fazer, né? E ele vai dizer, então, o cotidiano do professor na sala de aula e fora dela, da educação fundamental à pós-graduação, é explorado como uma codificação, enquanto espaço de reafirmação, negação, criação, resolução de saberes que constituem os conteúdos obrigatórios, a organização programática e o desenvolvimento da formação docente. São conteúdos que, extrapolando os já cristalizados pela prática escolar, o educador progressista principalmente não pode prescindir para o exercício da pedagogia da autonomia aqui proposta. Uma pedagogia fundamentada na ética, no respeito, a dignidade e a própria autonomia do educando. E aí, por fim, ele vai dizer, a ética de que falo é a que se sabe afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe. É por esta ética, inseparável da prática educativa, não importa se trabalhamos com crianças, jovens ou com adultos, que devemos lutar. E a melhor maneira de por ela lutar e vivê-la em nossa prática é testemunhá-la, vivaz aos educandos em nossas relações com eles. E por fim, então, o educador democrático não pode negar seu dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Gente, então, diante disso, quero mais uma vez agradecer pela oportunidade e dizer que, quando a gente fala do Freire, né, tem grandes contradições, né, e interpretações também que se fazem das obras do Paulo Freire. Agora, depende com que olhar a gente vai tratar as obras dele. Agora, com certeza, o legado que ele traz, né, nos aspectos da ética, das propostas da aprendizagem, da luta, da consciência, elas são imprescindíveis. E é uma grande contribuição que a gente tem, então, de um brasileiro extraordinário que nos deixa um legado também, com certeza insuperável, e que vai estar aí para todos sempre. Obrigado pela oportunidade, obrigado por me ouvirem nesse tempo todo. Nós que agradecemos, Antônio, imensamente, assim, alegres, reflexivos,
e de coração, porque quando a gente estuda Freire, eu estou colocando aqui as imagens do milho, o milho que você partilhou ali conosco, né? Que a Nádia conhece bem ali também. O quanto, Antônio, nós, ao estudar Freire, nós descobrimos essa questão de é preciso pensar, é preciso conviver, é preciso refletir, mas é preciso que isso seja feito de uma forma afetiva, amorosa, afetuosa, solidária, dialógica, porque isso cria raiz, sabe? Isso é a semente. Eu acho que quando você traz a semente do milho ali, né, esse milho todo colorido e um milho cultivado, já há muito, né, fugindo também do imperialismo, do controle tecnológico, genético, dos royalties das sementes, né, já é uma forma também de a população superar, né, romper, né, esses vícios e vínculos de opressão. Porque a opressão ela se dá em vários pontos, né, em várias dimensões, em vários horizontes, em vários contextos, e nos afetam diretamente. Eu até, enquanto você falava, Antônio, fiquei pensando, né, qual seria a maior opressão? Se há uma opressão maior, digamos, o que é que nós podíamos dizer? Ó, aqui é uma grande opressão. Mas eu me parece assim que a grande, ou talvez, né, a tua fala me levou me fez pensar isso, né? Que a grande opressão, né, a gente não, como diz o Freire, né, não se reconhecer como oprimido, mas é a gente não admitir que tem uma possibilidade, sabe? De a gente pensar, mesmo na opressão, que não há saída, que não há uma perspectiva, que é isso mesmo, né, que a gente tem que se conformar. Então, reconhecer que o opressor, ele tem uma verdade e ele te diz a verdade. E assumir isso como se fosse a verdade. E você, então, isso ocorre na economia, isso ocorre na religião, como você destacou, nos processos, em muitos dos processos educativos, né? Na cultura, porque a cultura se constitui também a partir dessas compreensões todas. Uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, né, Antônio? Você gastando aí o seu tempo, mas você traz uma grande contribuição, né? Acho que é uma obra que também permite que a gente pense. E a tua praxis, né, Antônio? Eu vou dizer aqui praxis, porque ela é uma militância. A militância é praxis. Ela ocorre aí entre a reflexão e a ação, e ela vai se fortalecendo justamente porque ela tem condições de autorrefletir, né, de se autoconstituir, como diz o Freire, porque isso é ontológico também. Então, nós temos assim uma grande contribuição sua, não podia ser diferente, a gente escolheu, não todos os professores que passaram pelo curso, apenas alguns, né, para a gente conversar. E te agradecemos demais por ter estado conosco e ter aceito, né, esse momento aqui de diálogo. Eu passo aqui para os meus colegas, minhas colegas, né, que queiram também fazer uma participação, para não ficar aqui monopolizando a palavra e nem desconstruindo aquilo que o Antônio nos fez pensar. Eu vou entrar um pouquinho aí, Antônio, muito agradecido também pelas tuas palavras e principalmente pelo aquilo que tu diz e vivencia e conduz a gente, né, a partir do pensamento do Freire, mas também de toda uma prática que tu já tem feito, né? E ao Cassola aí por ter articulado, né, todo e esse grupo que está aí junto conosco e sempre nos alegra, né? E nem sempre eu consigo participar, né, mas me parece que isso tem uma vivência que traz elementos práticos do dia a dia nos diferentes setores, nas diferentes vivências, vamos dizer assim. E eu nunca esqueço de ti, Antônio, assim, do professor Antônio,
das sementes crioula também, né? Não só, né? Porque eu tenho um irmão meu mais novo, eu sei que nós não temos um grupo aqui que pensa isso aí. Eu podia até ter ajudado ele, né? Eu lembro no começo que ele sempre guardava a sementinha dele lá e plantava e dava certo. Lá pelas tantas não dava mais, não deu mais certo. Isso incomodava, né? Eu tenho que puxar para ele uma hora. E daí eu lembrava sempre que tu tinha um grupo ali em Santa Catarina, tem bem uns parentes lá por perto também que... E aí, na verdade, se sente falta desse grupo que tem uma inteligência orgânica, vamos dizer assim, como o Gramsci, né? Intelectual orgânico, mas que ajuda a conduzir, porque ele resistiu, mas não sabia como fazer, porque ele queria manter a semente crioula, mas não sabia como fazer. Então, essa é uma coisa. A outra coisa que tu me traz, eu nunca esqueço do Freire, assim, nas leituras da gente, agora faz tempo que eu não retomo, devia retomar, né? Mas há alguns vídeos dele, algumas falas dele, bem no final da vida, que ele, escutando ele, parece tão simples, né? Parece tão simples conscientizar o oprimido, né? E até o opressor, mas não é tão simples assim na prática, né? Não é tão fim, não é tão simples assim. Eu acho que tu citaste bem lá mais no começo, ou no meio da fala, que se usa muito, tu quer ver ficar indignado, e eu nunca expresso isso. Estou expressando agora aqui como se usa Deus, né, Cassol, tu lembra o professor Paulo lá no doutorado dizia, vão derrubar a torre da igreja. Porque quando você usa Deus, então parece que aí não tem mais o que discutir. Deus resolve tudo, né? Não, nada contra Deus, né? Tu resolve tudo, então você joga tudo para Deus, lava nas alturas, daí você foi. Me parece que um viés de manter a dominação é uma boa parte do caminho religioso. E infelizmente, e aí muitas pessoas humildes ou não humildes parece que tem que seguir o pensamento de alguém que é religioso, mas que tem muitas vezes intencionalmente dominador, né? Ultraconservador, assim, usar uma expressão mais... E tem muito disso. Pessoas humildes e não humildes, né? Simples, pode dizer. E assim também, às vezes, na eleição, na política, a gente vê isso, sente isso, ouve isso, que as pessoas não vão votar num cara que é humilde, que tem uma pessoa que é honesta, que tem uma visão, porque não é, ele quer ser igual ao outro, mas aí ele vota no outro, que enganou, que comprou um monte de voto, e aí 10 dias depois se dá isso, ele está arrependido. Mas sabe que tu tinha razão? E me intriga isso, sabe por quê? Então parece que a gente não tem que acertar o método, não sei como, para que às vezes as pessoas, parece que o método do opressor está lá no fundo, até do oprimido, e não consegue se libertar do opressor, e quer ser opressor, mas é oprimido. Então não sei se eu não estou me contradizendo, mas é isso aí, na prática Até hoje de tarde, estava conversando com agora, enquanto esperava lá o médico, que foi atender um que estava em questão de urgência no hospital, daí um cara conhecido aí puxou, disse, pois é, gostei do trabalho de vocês na política lá, de Palmitim, mas ganhou outro lado que agora não está sabendo fazer. Mas daí, sabe que olhando hoje, era mais interessante do jeito que vocês faziam do que o jeito que eles fazem hoje. Mas eles votaram. Mas daí eu acho engraçado. Eu acho engraçado, né? Porque daí tu vê assim, parece que o pessoal só se dá conta quando tá apanhando. Então, quando tá ali, que tem oportunidade, que tem a possibilidade de ajudar um viés que realmente conduz um caminho que defende a maioria, pelo menos, né? Não, daí tem que defender um cara, 2, 3 aí que... Então me parece que tem... E Freire, parece que ele consegue... E o povo, que tu citou lá,
de fora parece que acolheu melhor a fala dele do que nós daqui, né? A maioria daqui. Então, é uma vivência que nós temos aí e que para sair desse marasmo aí de dominador e de dominado, né? Mas parece que o dominado, muitas vezes, ele tem a consciência do dominador e não consegue sair disso, né? Ele sai um pouquinho, mas daqui a pouco ele apoia o dominador. Então, falta um trabalho maior de conscientização, que tem que ter anos e anos, né? Mas aí vocês sabem que tem um preço por isso, né? Então, só para fazer uma contribuição, por assim dizer, mas que a gente sente isso no dia a dia, na prática e na vivência, e às vezes se incomoda, e como a gente tem um grupo pequeno que para se amparar, mas o nosso grupo às vezes faz assim, à distância, né? E eu acho que a gente tem uma reflexão mais aprofundada para conduzir um comprometimento humanista, né? Que sempre é importante. Então, acho que essa reflexão que tu traz faz a gente viajar um pouco nessa vivência do dia a dia, mas também retoma, né, acho que aquela esperança que nós precisamos ampliar mais pessoas que vai nessa direção, nesse caminho, não para manipular, né, mas para que realmente defenda essa humanização, né, que nós acreditamos. Vou deixar os outros falar também. Só pegar um gancho aí, Zuki, porque tu fala uma coisa que também pensa, eu estava agora, o Antônio usou bastante exemplos na fala dele, só quero trazer um aqui para a gente pensar. O quanto, né, nessa questão de opressão, as pessoas, né, não tomam consciência, eu vou usar o termo consciência aqui do Freire, na questão das emendas parlamentares, por exemplo. Veja, na região toda aqui, norte do Rio Grande do Sul, o pessoal corre a Brasília, corre a Porto Alegre, consegue recursos e vai a Brasília novamente, vai outra vez, vai lá nos deputados, vai com deputados, consegue trazer recurso para fazer uma escola, para fazer um asfalto, para fazer as diversas obras, pequenas até, né, mas são obras, né, que encantam o município e os munícipes, o pessoal fica maravilhado. Deputado A, deputado B, deputado C mandaram carro para a saúde, carro para a educação, carro para a assistência social. Na eleição, o pessoal vota de novo, e olha só o específico dos professores. Justamente esses caras não votam uma pauta de favor aos professores. Não votam uma pauta de favor aos agricultores. De favor, não. De direito, desculpa, aqui não é favor, né? Mas favorável aos direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos professores, que são trabalhadores da educação também, né? Então, pensa, como isso, me parece, assim, tudo isso que você, Zuki, diz, que o Antônio falou também, e que é do Freire, né? O quanto está dentro, e as pessoas não conseguem ver, sabe? O sectarismo, bom, me ajudou. Agora não importa que eu passe aqui 30 anos da minha carreira profissional oprimido, sabe? Não importa que eu venda o meu soja, o meu milho, o meu porquinho lá, né, em toda essa situação, oprimido, com exploração, mas não, o deputado está lá, tem uma pauta boa, mandou dinheiro para cá, né? Só um exemplo, assim, acho que ilustra um pouquinho isso, que é uma consciência opressora, né? Pessoal, mais alguém gostaria de comentar? Nós temos que liberar o Antônio, tá, gente? Nós já usamos demais. Aí, professor, eu gostaria de falar só um pouquinho, porque o professor Antônio tocou, assim, em algo que mexe com a gente, né? Porque a gente vai se identificando tanto com a fala do professor como da sua metodologia. Eu e o professor Cassol, a gente escreveu, é o segundo ano que a gente escreve
para um encontro do fórum, né, que vai ser em Pelotas, do Paulo Freire. Então, a gente escreveu esse ano uma carta pedagógica, né? E a próxima semana eu vou lá para participar do evento. No outro não consegui, enfim, ocorreu a questão da pandemia, mas assim, e eu preparei todo um material para apresentar, e não tem nada disso, é uma roda de conversa, né? Então, eles procuram permanecer da mesma forma que o Freire conduzia. E também, assim, quando o Zucchi falou, e também olhando as imagens das sementes, eu lembrei um pouco do desacelerar, né? Porque quando a gente vê os vídeos, os poucos vídeos que tem do Freire, as falas, ele tem um jeito calmo, ele tem, né? Então, assim, e nós vivemos agora num mundo tão acelerado, e se nós olharmos para quem preserva as sementes e conversar, para eles conseguir essa tradição, essa resistência, eles também têm um jeito bonito de se colocar, né? Então, acho que essas bonitezas que o Freire nos ensinou, e essas bonitezas da vida que a gente faz nesses poucos encontros que ainda é possível, né? São muito bacanas nesse sentido, né? De encontros de gerações e tradições. Porque eles procuram o quê? Nessas feiras, né? Tá fazendo esse movimento de encontro, né? Então, na Anchieta eu acompanho um pouco mais, inclusive com as sementes, repassei para o professor Cassol, né? O professor Cassol é meu orientador, e assim, para preservar um pouco, né? A gente procura tá ajudando, tá resistindo na preservação, porque são tantas forças contra tudo isso, né? E agora a Anchieta está conseguindo o registro do território ali, né? Geográfico tá avançando bastante nesse sentido, mas precisa muito, né? A gente sabe que a questão da alimentação saudável também é um problema, é uma resistência, uma luta que se precisa enfrentar, né? E eu acredito bastante que é possível nas pequenas comunidades a gente manter essa tradição e também preservar um pouco, né? Eu acho que tem que fazer esse debate da preservação, do cuidado com a vida, porque olhar o colorido das sementes é olhar para a vida, né? Para a nossa vida, para o colorido que são os seres humanos, a diversidade, né? E eles preservam justamente o que? Essa diversidade como uma forma de cuidar do meio e da vida. Então, acho que nas suas palavras, né, eu tive a oportunidade também de fazer a disciplina de políticas e aprendi muito com essa tua bagagem, mas quando a gente olha para a questão do ser humano, a gente tem que também tirar algumas vendas e acreditar que ainda é possível, né? Porque todo um discurso é para quê? Para que a gente aceite que é assim mesmo, né? E que a gente não provoque esses movimentos. E eu acho que o grupo aqui em si, eu não consigo acompanhar todos os debates, mas ele traz um pouco no sentido de nós sempre olhar, a Bio já diz, né? Olhar essas formas diversas de vida. Então, muito obrigada por esse momento, e também agradeço o professor Cassol, né, pelas partilhas de sempre, e tá ali puxando o grupo, né, e tá fazendo, para todo mundo é difícil, mas se a gente não começar a tirar um tempo, né, e que pena que a gente que não consegue se encontrar para as vivências, né, mas já é uma forma. Bonito, Nádia, mas o texto lá é mais teu, né? Só ajudei um pouquinho, mas parabéns e vá, assim, tem toda a minha força para dia 25, né? 24 e 25, lá em Pelotas. Grande Nádia, bonito o que tu diz, Nádia. Muito bem. Antônio, quem sabe nós, assim, acho que também tem uma coisa que é essa coisa da mística, sabe? De você... às vezes a gente quer expressar depois de uma reflexão que é profunda, que é rica, e a gente acaba simplificando muito, né? Então, acho que nós, Antônio, assim, encerramos. Você talvez que quiser dirigir algumas palavras ainda. E depois nós ficamos nessa reflexão aí, agradecidos, né, pela tua participação. Bem, só me resta agradecer a oportunidade de revê-los, né, de conhecer também outras pessoas. Mais uma vez, parabenizar por vocês manterem essa resistência, né, como eu dizia lá no início, contra
né, tudo que vem aí dessa opressão, né, colocada pelo negacionismo. Eu vou sugerir mais um livro aqui que é polêmico, tá? Mas talvez muitos já conheçam, tá? Como Morrem as Democracias. Mas ele vai nos fazer compreender muito da realidade do Brasil hoje, tá? Então é um livro muito interessante e muito presente, porque ele fala exatamente do atual presidente mundial aí, imperador, né? Que tenta manipular e interferir em todos os países do mundo como se estivesse acima de Deus e de todas as coisas. E dizer para vocês que saio muito feliz daqui de poder compartilhar esses momentos, né? E estou à disposição. Como eu disse, quem sabe esse é o último semestre que eu vou estar atuando na Federal, vou me aposentar no final do ano, já está acertado. Mas se der tempo, quem sabe um dia eu estico até Frederico para nos encontrarmos aí, nem que seja para trocar umas palavras. E não importa a quantidade, né? O que importa é a qualidade do debate. Um grande abraço, mais uma vez, obrigado por me ouvir e por estarmos compartilhando solidariamente, né, esses momentos aqui, mesmo que distante, né, mas presente. Muito obrigado. Muito bem, Antônio. Nós agradecemos. Zuki, faz o favor de fazer os agradecimentos, pode ser? Bom, agradecer é uma resposta que a gente dá, né, à humanidade, né? E eu acho que a gratidão é a palavra mais profunda de toda ela, né? Então, eu acho que ao grupo que está aqui, né, o Jean, a Luana, a Nádia, a Gabriele, que teve que sair antes, o Cassol, aqueles que não puderam estar, que estão com visita, né? O Clênio, que está em outras atividades, e eu acho que o grupo todo. Mas, Antônio, assim, ó, eu penso que o teu trabalho continua, e eu acho que cada vez que tu participa com nós é uma semente a mais que é lançada, né? Uma semente que fica, né? Que não só da resistência, mas uma semente que cria outras resistências em favor da vida. Então, acho que a nossa gratidão que vem beneficiar, e eu acho que é o que fecha muito bem, não só por isso, mas com o comprometimento do nosso grupo, né, que leva o nome de Biosofia, né? Então, muito obrigado e que realmente essas palavras fiquem realmente não um cartão, né, mas uma responsabilidade nossa de continuar esse trabalho, as palavras que tu deixou aqui nesse grupo no dia de hoje. Muito obrigado. Sempre no esperançar do Freire. Um grande abraço. É verdade, isso aí. Então tá. Gente, muito agradecido, Antônio. Nós voltamos a conversar ainda. Por hora, muito agradecido, tá? De coração. Obrigado aí por essa noite de partilhas, de diálogos. Tudo de bom, gente. Um abração. Valeu. E um bom final de semana para todos aí. Com Isso. muitas Obrigado. lutas, né? Valeu. Tá bem? Foi um Valeu. prazer. E aí, Zuki?